que tipo de cristão, de crente, de discípulo você é. Nós estamos diante de um profeta chamado Elias, que você conhece a história dele. Ele é conhecido como o maior profeta da Bíblia. Elias exerceu seu ministério diante do rei de Israel chamado Acabe. Você conhece a história de Acabe e de Jezabel, e eu não vou precisar entrar no profundo dessa história, no pano do fundo dessa história, que eu sei que você conhece muito bem. Elias exerceu seu ministério num tempo muito avassalador em Israel, no que diz respeito a pecado, a promiscuidade, a idolatria. Quando eu olho para Elias, eu vejo um atributo de Elias, ou melhor, eu vejo a própria ira de Deus na pessoa de Elias. Porque profeta, muitas vezes, ele é o sentimento de Deus. Profeta, muitas vezes, ele sente o que Deus coloca para ele sentir. Eu olho para Elias e vejo a ira de Deus na pessoa do profeta. Porque um casamento aconteceu em Israel que trouxe consequências gravíssimas para o tempo de Elias. O casamento entre Acabe e Jezabel. E o que está acontecendo aqui nesse contexto é que Deus estava mexendo no coração de Elias, na alma de Elias, no espírito de Elias, para que alguma coisa viesse a acontecer. Eu diria para você que o mundo espiritual estava completamente mexido nesses dias, tanto no que diz respeito às potestades, dominadores, hostes da maldade, que Paulo cita lá em Efésios capítulo 6, e eles são atemporais, os demônios, as potestades, as hostes da maldade. Todo o império das trevas estava mexido nesses dias, e Deus então mexe com Elias, mexe com a alma, com o espírito de Elias. Acho uma coisa interessante em Elias. Elias tem tanta intimidade com Deus, irmãos, que Elias era arrebatado toda hora. Elias era considerado o profeta que era duro em palavras, mas também Elias era um profeta que tinha tanta intimidade com Deus. E o texto começa, a história de Elias, no capítulo 17, começa exatamente dessa forma, que Elias assistia na presença de Deus, que ele estava na presença de Deus. Ele tinha tanta intimidade com Deus, que Deus o arrebatava de um lugar para o outro. E não poderia ser diferente. O seu final de trajetória na terra, ele foi tomado, arrebatado em um redemoinho. O que Elias vai fazer aqui, meus irmãos, é o que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu espero que você esteja com a sua mente ligada, com o seu coração aberto, para ouvir o que Deus tem preparado para nós nessa preciosa noite. O que Elias vai fazer é tão simplesmente alinhar o céu com a terra. E por que ele vai fazer isso? Porque é necessário. Tem hora que é necessário a igreja, os filhos de Deus, parar, orar, buscar e pedir ao Senhor que haja um alinhamento entre o céu e a terra. Tem hora que você, de maneira individual, você precisa fazer isso. Tem hora que você precisa alinhar a sua vida com Deus. Quantas vezes, eu tenho certeza que a maioria aqui já passou por isso, quantas vezes você precisou parar e dizer: eu preciso alinhar minha vida com Deus, tem alguma coisa fora do lugar. Tem hora que o plumo do Espírito Santo vem sobre a nossa vida,
E o Espírito Santo fala assim com a gente: alinha a sua vida com Deus aí, tem alguma coisa errada. Que bom que a gente tem essa percepção. Que bom que o Espírito Santo mexe com a gente, mexe com o nosso espírito, mexe com a nossa alma, a ponto de a gente entender que está na hora de alinhar a nossa vida com Deus, que está na hora de alinhar a terra com o céu e o céu com a terra. Tudo que vai acontecer nesse capítulo 18 aqui nada mais é do que um alinhamento. E eu quero dividir com você nessa noite que foi preciso, que foi necessário para isso acontecer. O que foi preciso, o que foi necessário para que houvesse um alinhamento entre o céu e a terra, porque foram necessárias algumas coisas. E é bem possível que aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus seja o que você precisa fazer também. E vou além. E é bem possível que a igreja brasileira e a igreja do Senhor aqui em Campos, a nossa igreja, perdão, Senhor, a igreja tua, é só eu de forma carinhosa. Nós precisamos então tomar essas medidas para que haja um alinhamento entre o céu e a terra. Então eu quero compartilhar com você o que é preciso, o que foi preciso Elias fazer para alinhar o céu e a terra. Preste atenção, por favor, nisso. O que foi necessário Elias fazer? Tome isso para a sua vida. Isso não é receita de bolo. Eu não quero dar para você uma receita de bolo. Eu não quero dar para você uma receita de autoajuda. Eu quero dividir com você a revelação da palavra. Quantos querem ouvir a palavra? Diga amém. Eu vou falar de novo. Eu não estou dando para você uma receita de bolo. Eu não estou dando para você uma receita de autoajuda. Eu quero dividir com você a revelação da palavra. O que foi preciso Elias fazer para que houvesse um alinhamento no céu e terra? Caminhe comigo, por favor. Em primeiro lugar, foi preciso um posicionamento profético. Você pode ler comigo o versículo 21. Pegue a sua Bíblia, por favor. Se você fechou, abra a Bíblia, por favor. A Bíblia precisa ficar aberta. Sua Bíblia não é aquela de carro, que fica no painel do carro. A gente vê de vez em quando isso na rua, né? Eu fico com uma raiva quando eu vejo a Bíblia no painel do carro, irmão. E como é que eu sei que essa Bíblia não sai do painel do carro? Ela fica torta, amassada e com a página amarela. Sabe por que está amarela? O sol pega o tempo todo. Diga comigo, a minha Bíblia não fica no painel do carro. Amém. Abre a Bíblia aí comigo, irmão. Versículo 21, diz assim o texto: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo não respondeu nada. O primeiro problema de Israel, detectado aqui nesse texto, ou nesse versículo, é o problema da dubiedade. Então a primeira atitude de Elias para que houvesse um alinhamento entre o céu e a terra é trazer o povo para um posicionamento. Havia uma dubiedade. Como assim uma dubiedade? Pela manhã o povo dizia: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e à noite acendia incenso para Baal. Pastor, isso está exagerando. Não estou exagerando, não. Leia a Bíblia que você vai ver. E a própria palavra de Elias já deixa claro para a gente que está tendo aqui uma dubiedade, ou seja, um duplo pensamento. E a própria pergunta do profeta ao povo já deixa bem claro para a gente: até quando vocês vão ficar divididos?
O verbo cochear aqui é o mesmo que vacilar. Então não é exagero da nossa parte dizer assim, Elias dizer, vocês estão vacilando. A nação estava vivendo um tempo de dubiedade. O povo até sabia que o Senhor era Deus, mas estava debaixo do jugo de Jezabel. E sobre a influência espiritual de Jezabel. Era uma onda espiritual que estava pairando sobre a nação de Israel, que o povo não via, mas estava debaixo dela. Presta atenção no que eu vou te falar aqui, isso é sério. Uma nação que aprendeu na prática e depois com a história, que Deus tinha uma nuvem sobre eles, uma nuvem de glória, e que eles não saíram debaixo dessa nuvem de glória durante 40 anos. Esse povo agora estava debaixo de uma nuvem negra, espiritual, pesada. Jezabel trouxe para Israel o culto a Baal, o culto a Astarote, e eu não tenho tempo aqui para dizer para você como é que era regrado o culto a Baal e Astarote. Mas posso te citar uma coisa, te dizer uma coisa, o culto de Baal e de Astarote, Astarote é a mulher de Baal, e Jezabel era profetisa de Astarote, o culto de Baal e Astarote era regrado com sacrifício e sexualidade, para não falar outra coisa. Então o que Elias está fazendo aqui nada mais é do que sacudir o povo. O povo precisava ser sacudido, porque estava debaixo de uma nuvem de influência. Eu não sei se você ora pela nação do Brasil, eu não sei se você ora pela igreja brasileira, eu não sei se você tem isso no seu coração de orar pelos missionários, de orar pela igreja brasileira. Meus irmãos, estamos debaixo de uma nuvem densa de influência do mundo entrando na igreja. Os nossos altários têm sido dúbios. As nossas atitudes têm sido dúbias. As nossas palavras têm sido dúbias. Estamos cocheando entre dois pensamentos. Precisamos de Deus porque Ele é supridor das nossas necessidades. Mas não largamos uma vida acomodada. Não deixamos de ser influenciados por esse mundo. Não é Elias quem está falando com você aqui hoje. E por favor, não é o pastor Robson quem está falando com você neste momento. É a palavra de Deus. E na verdade eu não sei, eu não te conheço na sua intimidade, nem a minha esposa eu conheço na intimidade. Eu sei que ela tem vida devocional, que eu vejo ela tem vida devocional, ela representa, ela testemunha isso. Mas a pessoa que eu mais conheço na vida, eu não posso dizer na profundidade de quem ela é. Eu posso dizer que ela não tem uma vida dúbia. Alguns aqui eu caminho há mais de 18 anos. Porque eu não tenho o poder de sondar os seus pensamentos. Davi vai dizer no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu conheces os meus pensamentos, Tu conheces o meu levantar, o meu deitar. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor vai estar lá. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades, até ali o Senhor estará também. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. O Senhor conhece os seus pensamentos. E por favor, se a sua vida tem sido dúbia, se você tem cocheado, ou seja, se você tem vacilado entre dois pensamentos, está na hora de você tomar uma decisão.
Porque o que Elias está dizendo para o povo é: vocês precisam fazer uma escolha. Se é Deus, é Deus. Se é Baal, é Baal. Na verdade, a palavra de Deus está nos trazendo a um alinhamento profético. E deixa eu te dizer mais uma vez o que é profético. Profético não é adivinhação do futuro. Profético é alinhamento entre a vontade de Deus que está no céu com os homens na terra. Há uma vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa noite. Há uma vontade poderosa de Deus sobre a minha vida e a tua vida nessa noite, sobre a igreja. E qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor, que o nosso coração seja completamente dele, que a nossa adoração seja somente para Ele, que a nossa entrega seja somente a Ele, que o nosso louvor seja somente para Ele, que as nossas palavras sejam somente para Ele, que tudo em nós seja somente para Ele, porque por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Se não houver posicionamento, não haverá alinhamento. Diga comigo: só tem alinhamento. Irmão, fale forte isso, por favor, para a glória de Deus. Só tem alinhamento se houver posicionamento. Eu tenho certeza que se você entendeu isso, você vai se posicionar. Se tem alguma coisa na sua vida que precisa de posicionamento, isso vai acontecer hoje em nome de Jesus. Crente não trabalha com dúvidas. Crente limita com a fé. E quem tem fé não tem dúvidas. Quem vive pela fé não tem dúvidas. Em segundo lugar, o que foi necessário Elias fazer para que houvesse um alinhamento em Israel? Foi preciso um enfrentamento espiritual. Leia comigo o versículo 22, por favor. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deles, pois, 2 novilhos. E eles escolheram para si um dos bezerros, e dividiram os pedaços, e os ponham sobre a lenha. Porém, não lhes metam fogo, e eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Versículo 24: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Ainda o versículo 25: e disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metei fogo. Eu paro aqui a leitura. Se você olhar com calma o texto, você vai perceber que até os filhos das trevas são capazes de falar, e o povo de Deus fica calado. Olha o texto no versículo 21, que quando Elias confronta o povo fica calado. Não diz nada. Vai dizer o que? É verdade.
Então, depois de Elias dirigir ao povo, Elias agora se dirige aos profetas de Baal e de Azera. Ao povo, preste atenção nisso, ao povo Elias está confrontando, ao povo de Deus, a Israel, Elias está confrontando, aos profetas de Baal, Elias está desafiando. Prestou atenção? Vamos lá de novo. Ao povo de Israel, Elias está confrontando. Aos profetas de Baal e de Azera, ao povo, Elias está posicionando. E aos profetas de Baal, Elias está confrontando. No texto fica claro que Elias está dizendo o seguinte: vocês vão pegar um novilho, um animal, e eu vou pegar outro, e nós não vamos colocar fogo, combinado? Então vai ser assim, na hora certa, o Deus verdadeiro vai se manifestar em forma de fogo. Lá no versículo 22, Elias está dizendo: olha, eu fiquei sozinho. Elias não sabia que tinha 7.000 que não se dobrou a Baal e não sentou à mesa com Jezabel. Ele não sabia, ele estava inocente. Ele estava sozinho. E talvez tenha sido um propósito de Deus deixar Elias entender que ele estava sozinho. Ele não estava sozinho. Ele não era o único que não se dobrou a Baal e não assentou na mesa de Jezabel. Ele se sentiu sozinho. Agora presta atenção numa coisa: mesmo se sentindo sozinho, ele não teve medo, ele enfrentou. Ele partiu para cima. Você tem medo? Você tem medo de enfrentar o inferno? Você está preparado? Deixa eu te falar. Ou você é do time que não tem medo de enfrentar e enfrenta o inferno, ou você é do time, não tem outro, não tem um terceiro time. Ou você é do time que enfrenta quando é necessário, ou você é do time que não tem como enfrentar porque não está preparado. Que time você joga? Deu para entender? Vou repetir. Não tem um terceiro time aqui. É uma final de campeonato. É preciso tomar decisão. É preciso se posicionar e é preciso confrontar, porque o inferno não dá trégua. O diabo não dá trégua contra a sua família, o diabo não dá trégua contra o seu ministério, o diabo não dá trégua contra a sua vida, não tem como. Ou você parte para cima no nome de Jesus, ou você vai ficar acuado. Elias estava convicto que ele precisava enfrentar os profetas de Baal e de Azera. Então é assim, meu irmão. Se você está vivendo na carne, não vá para a guerra. Pede até alguém para ir por você, mas não vá. Se você está no espírito, vá. Se você está na carne, nem pense em ir. Elias estava convicto que aquela hora precisava chegar e que aquele momento tinha que acontecer. Não tem outra, irmão. Ah, pastor, só está falando isso porque é o profeta Elias. Então deixa eu te perguntar uma coisa: o diabo só tenta profeta Elias? O diabo só tem plano para acabar com a vida do profeta Elias? Você tem que enfrentar, irmão. É claro que nós como povo de Deus enfrentamos juntos. Se precisar, a gente vai sozinho, mas não precisa.
É só você olhar para a direita e para a esquerda que você vai ver que tem alguém preparado para entrar na batalha juntamente com você. Alguém precisava dizer amém para eu ficar satisfeito e achar que eu não estou sozinho no meio da guerra. Tem que enfrentar. Porque o inferno não dá trégua. E mais, o inferno quer se estabelecer. Qual era a tentativa de Jezabel? Presta atenção nisso aqui, tem muita coisa sobre Jezabel, e talvez você já conheça, tem livro, tem hoje a internet tem tudo, graças a Deus, para algumas coisas. Mas uma tentativa do espírito de Jezabel é se estabelecer no lugar onde era o povo de Deus para se estabelecer. Eu vou repetir, a intenção do espírito de Jezabel é se estabelecer no lugar onde era o povo de Deus que tinha que estabelecer. A intenção do inferno é se estabelecer no lugar onde o povo de Deus tem que dominar, tem que estabelecer. Essa é a intenção do inferno. Armas espirituais de Elias para enfrentar os profetas de Baal. Me ajuda aí, por favor. Eu vou falar e você vai repetir. Armas espirituais que Elias tinha para enfrentar os profetas de Baal. Para a gente ser mais claro, uma linguagem mais espiritual. Armas espirituais que Elias tinha para enfrentar o império das trevas. Vamos juntos, amém? 3, 5, talvez 6, amém. Vamos juntos, amém? Então diga comigo. Armas espirituais que Elias teve para enfrentar o império das trevas. Primeiro, convicção da presença de Deus com ele. Diga comigo, convicção da presença de Deus com ele. Irmão, se você tem convicção de que a presença de Deus está com você, pode enfrentar o inferno, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Segunda arma espiritual que Elias tinha, diga comigo, sua autoridade espiritual. Amém, amados? Sabe o que Elias teve a coragem de dizer para o rei Acabe? Rei Acabe, por causa da idolatria, por causa do pecado que é em Israel, a partir de hoje não chove. Por 3 anos e meio, segundo a minha palavra, não chove. Está escrito, pode ler. Não é segundo a palavra de Deus, segundo a minha palavra. A partir de hoje, não chove. Aí Deus lá no céu falou assim, ah é? Se ele falou na terra, eu ligo aqui, não chove. É Bíblia, irmão. Jesus falou, o que ligar na terra, terá sido ligado. Terá sido ligado. Se Elias disse com autoridade que não vai chover por 3 anos e meio, por causa do pecado do povo e adoração a Baal, não chove. Se você tem autoridade, pode falar em nome de Jesus, porque a sua palavra tem poder de mudar todas as coisas no nome de Jesus. Terceira ferramenta, ou melhor, arma espiritual de Elias, diga comigo, seu discernimento espiritual. Diga mais forte, seu discernimento espiritual. Elias sabia muito bem onde estava, o que precisava fazer, o que dizia. Por quê? Porque ele não olhava aquilo que estava diante dos seus olhos. Ele estava vendo a atmosfera espiritual de Israel. Ele sabia que Israel estava debaixo de uma nuvem de densas trevas do inferno. Muito embora ele não conhecesse essa palavra, sou eu que estou dizendo, porque é a palavra é nossa. Tem tanto crente na igreja que não consegue discernir o mundo espiritual. E por que não tem a capacidade de discernir o mundo espiritual, o mundo invisível? Porque se tornou insensível ao Espírito. Quem se torna insensível ao Espírito não vai ter discernimento espiritual. Vou repetir, quem se torna insensível ao Espírito não terá discernimento espiritual.
Elias era cheio do Espírito Santo. Busque o Espírito, seja cheio do Espírito, porque você vai ter discernimento espiritual. Isso vai ser para você uma arma espiritual contra o império das trevas, amém? A última arma que eu quero dividir com você, que Elias tinha para enfrentar os profetas de Baal. Diga comigo: seu conhecimento da palavra e do propósito. Diga mais forte: seu conhecimento da palavra e do propósito. Está escrito aqui no versículo 36. O que conforme está, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Acima dessa palavra está a expressão de 3 nomes. Elias está citando 3 nomes. Quem são os nomes que Elias está citando? Abraão, Isaque e Israel. Ou seja, Elias conhecia o passado da nação. Por quê? Porque ele conhecia a palavra. Jesus venceu o diabo no deserto pela... Eu só ouvi o pastor Leonardo. Jesus venceu o diabo pelo poder da palavra. Seja cheio da palavra. Use a espada, porque você não vai ter medo de enfrentar o império das trevas. Então vamos lá. Para alinhar o céu e a terra, é necessário a igreja entrar em batalha. Vou falar de novo. Para que haja alinhamento entre o céu e a terra, a igreja precisa entrar em batalha. Cadê os soldados de Jesus Cristo nessa noite? Levanta a mão se você é soldado de Cristo. Levanta a mão e continua com a sua mão erguida, por favor. Se você crê nessa palavra, no nome de Jesus, toma posse da espada do Espírito, do capacete da salvação, da couraça da justiça, das sandálias da preparação do Evangelho, do escudo da fé, e vai enfrentar o império das trevas, e o Senhor vai te dar vitória. Você vai ser vitorioso no nome de Jesus, aleluia. Aplauda bem forte a Ele. Em terceiro lugar, o que foi preciso Elias fazer para que houvesse um alinhamento entre o céu e a terra? Foi preciso um concerto de altar com o povo. Eu quero voltar bem rapidamente. São os problemas que o povo enfrentava. O primeiro problema do povo é a dubiedade. O segundo problema do povo é a legalidade. E o terceiro problema do povo é o afastamento do altar. Vamos só usar o nosso raciocínio lógico para a gente fazer o contraponto. Primeiro problema do povo, dubiedade. Para a dubiedade, com a solução de Elias, confronto. Decide para onde você vai, se é para cá ou para lá, se é para Deus ou para Baal. Segundo problema do povo, legalidade. O céu estava aberto, demônios voavam, e vou exagerar, batiam cabeça em Israel. Por quê? Legalidade. O rei Acabe casou com Jezabel e trouxe demônios para dentro de Israel. Então, para a legalidade, o que é necessário? Confronto. Para destruir fortalezas de legalidades, a igreja precisa entrar no campo de batalha. Com as ferramentas certas e espirituais. E Paulo diz:
As nossas armas não são carnais, elas são espirituais, para destruir sofismas e fortalezas. Agora Elias vai chamar o povo. O terceiro problema do povo é que o povo estava afastado do altar. Diga comigo, o povo. Diga forte, o povo estava afastado do altar. Vamos ao texto, irmão. Abra aí, por favor. Abra não, deixa aberto. Vamos ao texto. Versículo 30. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. O posicionamento agora é dele. Lá em cima, no versículo 21, o povo ficou calado, não disse nada. Só que Elias está aqui alinhando as coisas. E quem sabe que precisa alinhar, tem que tomar as decisões certas e assertivas. O povo ficou calado. Então o que Elias está dizendo para o povo? Chega para perto de mim. Diz ainda o texto: e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Em outra versão, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar o nome do Senhor. Depois fez um rego e em redor do altar, segundo a largura das suas medidas de semente. Elias agora, profeta do Senhor, está preparando o altar. E qual é o processo? O processo primeiro é trazer o povo para perto. Irmão, eu gostaria que você entendesse isso. Elias é uma pessoa, é um profeta, mas ele representa a palavra de Deus. E deixa eu te perguntar, quanto tempo que você não pega essa Bíblia para ler e meditar na palavra do Senhor? Sabe o que o Senhor está falando para você nessa noite? Se você está afastado, chega para cá. Chega para cá. Chega para cá. Chega para cá. Porque não tem como reparar o altar sem primeiro se aproximar da palavra e do Deus da palavra. Vou repetir. Não tem como você consertar o seu altar se você não se aproximar da palavra de Deus, o Deus da palavra. Não olha para Elias aqui apenas como uma figura, uma pessoa. Olha para Elias agora como um profeta, aquele que representava a palavra de Deus. Então a primeira coisa é o povo se achegar à palavra, se chegar à profecia. Então o que Elias fez com as suas próprias mãos? Ele não pediu isso a ninguém. Ele pegou as 12 pedras. Pegou as 12 pedras. 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Rúben, Simeão, Gade, Levi, Judá, José, Benjamim. Pegou as 12 pedras e reconstruiu o altar. Por quê? Porque o povo estava afastado da palavra e o povo estava afastado do altar. Povo, presta atenção,
povo afastado da palavra é povo que não consegue obedecer Deus e não conhecer Deus da palavra. Povo afastado do altar é povo que não serve mais a Deus, nem a obra de Deus, e não tem vida de entrega, de adoração, porque altar é entrega, é adoração, é serviço. Prestou atenção, irmão? Se você está afastado da palavra, do Deus da palavra, e se você está afastado do altar, significa dizer que você está afastado da intimidade, do conhecimento de Deus, do serviço a Deus e da adoração a Deus. Altar fala de entrega. Altar fala de sacrifício. Deus está nos chamando nessa noite para nos achegar a Ele. Deus está nos convocando para nos aproximar da presença dEle. Deus está nos chamando para que possamos ser nós as próprias pedras, que vamos nos unir como pedras únicas em unidade, para que a glória dele possa se manifestar. Ei, não é Elias que vai pegar você pela mão, não, é o Espírito Santo que está chamando você para se unir ao outro irmão. É uma pedra que se une a outra pedra. Essa pedra que está aí do seu lado e que se une a você, é pedra com pedra. Para quê? Para que o altar de Deus seja estabelecido, e uma vez o altar de Deus estabelecido, a glória dele se manifesta no meio da unidade. Ei, não fica afastado de mim, não fica afastado da igreja, não. Você é uma pedra viva. Eu preciso de você. Eu preciso do calor do Espírito no seu coração. Eu preciso do seu amor. Eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso do seu perdão. Eu preciso de você, irmão, para que eu e você, como pedras vivas, possamos nos tornar um altar bem forte, para que a glória de Deus se manifeste entre nós. Ei, vou dar uma de pastor pentecostal. Balança seu irmão bem forte aí, ó. Ei, pedra viva, eu preciso de você. Não se afasta de mim, não. Não se afaste de mim, eu preciso de você. É porque você está com medo, né? É porque você é um batista tradicional com PH. Terceiro problema de Israel: estava afastado do altar. O que Elias faz? Restaura o altar que estava em ruínas. No nome de Jesus. Que o altar da intimidade, o altar do serviço, da adoração, seja estabelecido, reconstruído, fortalecido nessa noite. Para quê? Para que haja um alinhamento entre o céu e a terra. Aleluia. Em último lugar, o que Elias precisou fazer para que houvesse um alinhamento entre o céu e a terra? Ei, irmão, meu Deus, a hora já foi, mas eu preciso falar isso para você. Foi preciso acessar o trono. Aí quando você ler esses textos aqui, a partir do versículo 34, eu já li, alguns não precisamos ler, até porque você conhece a história de Elias e os profetas de Baal, a gente ganha tempo nisso. Aí você ler assim, que Elias reconstrói o altar, ele coloca oferta, ele abre valas e coloca água, ele coloca oferta de manjares. Oferta de manjar é fruto da terra. Os místicos diriam que isso aqui é apenas um ritual. Tudo bem, a gente não precisa hoje pegar um altar de pedra, colocar um bezerro, um novilho,
uma pombinha sobre o altar, porque o Cordeiro de Deus já morreu na cruz. Tudo bem, a gente não precisa fazer isso hoje mais, porque o Cordeiro de Deus já fez por nós todo o sacrifício. Pode dizer amém por isso, irmão? Mas a questão não está aqui no ritual do Antigo Testamento de Elias, não. A questão está no entendimento de Elias, que precisa ser o meu e o seu entendimento. Qual é o entendimento? De que Elias estava, na verdade, acessando o trono do Todo-Poderoso com a sua atitude. Então eu preciso dizer para você qual é o quarto problema da nação de Israel. O quarto problema da nação de Israel é porque não havia mais conexão entre o céu e a terra. Aí quando você ouve e lê a expressão ou a palavra de Elias dizendo, versículo 37, responde, Senhor, para que esse povo conheça que Tu és Deus. Pastor, isso aqui é uma simples oração. Não, isso aqui não é uma simples oração. Isso aqui é um acesso ao trono. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. O autor aos Hebreus vai dizer que nós podemos entrar na sala do trono pelo novo e vivo caminho. E o autor aos Hebreus vai dizer a palavra que nós podemos acessar a sala do trono. Daniel capítulo 7, versículo 9. Vai dizer como é esse trono e quem está assentado nele. Daniel vai dizer no capítulo 7, versículo 9, o mesmo que está escrito em Apocalipse capítulo 1, que tem alguém assentado nesse trono. Que os seus olhos são como chama de fogo. E de quem Daniel está dizendo? E de quem Apocalipse está dizendo? E é quem que a Elias está acessando. Ai, meu Deus! De quem Daniel está dizendo? E é quem que está no primeiro capítulo de Apocalipse? O mesmo que Daniel está dizendo e que Apocalipse está dizendo é o mesmo que Elias vai acessar. Quem ele é? O que está aqui nessa noite? Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que é autor e consumador da nossa fé. A ele você pode acessar, porque ele está sentado no trono de glória. Aleluia! É para você aplaudir bem forte, irmão. Aleluia! Aleluia! Ei, tem oração que não é simples oração, não, é um acesso. Sabe o que eu desejo para você, irmão? Eu desejo que quando você for orar, o Espírito Santo fala assim com você: você não está simplesmente orando, você está acessando. Eita glória! O que falta na igreja para acessar o trono? Falta na igreja relacionamento, falta na igreja conhecimento dos mistérios, falta na igreja santidade, falta na igreja autoridade, falta na igreja comprometimento com o reino, falta na igreja gente que não se assenta na mesa de Jezabel. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer isso a você. Você como Elias. Elias pegou o cordeiro, e o cordeiro tipifica Cristo, e colocou sobre o altar. E por isso que ele podia orar e acessar o trono, porque o cordeiro estava presente naquele culto. Ei, Jesus está presente nesse culto.
não como cordeiro morto sobre um altar. Jesus está presente nesse culto como o Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Eu não sei se você vai dar pelo menos um amém de chip gato, mas eu vou dizer assim mesmo. Ou não sei se você vai dar um glória bem forte. O fogo que Elias pediu veio do trono. Sabe esse fogo? É o mesmo fogo que Sadraque, Mesaque e Abednego dançaram. Pastor, mas não foi um fogo que acendeu, que os caldeus acenderam na Babilônia? Sim, eles acenderam o fogo da caldeira. Mas no meio do fogo dos homens veio um fogo do céu trazendo o Filho do Homem. E no meio desse fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego dançaram, louvaram a Deus. É esse mesmo fogo que responde à igreja e diz: a minha igreja tem poder e autoridade para destruir fortalezas. Aleluia! Eita glória! A terra precisa saber que tem gente que consegue e pode acessar o trono. Seus colegas de trabalho precisam saber que você sabe como acessar o trono. Seus colegas de escola precisam saber que você sabe como acessar o trono. Seus vizinhos precisam saber que você tem autoridade e intimidade para acessar o trono. Então, se tem acesso, tem alinhamento, irmão. Tem acesso ao trono, tem alinhamento. Eu preciso terminar a mensagem, já passei pelo menos uns 5 minutos. Mas eu quero ler com você o versículo 28. Então caiu fogo do céu. Eu vou parar só nisso. Eu precisava ler o 38, 39, mas eu vou parar só nessa expressão aqui. Porque essa expressão aqui, ela me fala muito. Volta no texto, lá para o desafio de Elias. E o que o texto vai dizer? Elias, na hora do desafio, disse o que para os profetas de Baal? O Deus que responder com... De novo, o Deus que responder com... Irmão, você pode ter certeza, irmão, que Deus não vai deixar você sem resposta, não. Ah, irmão, para o louvor da glória de Deus, abra sua boca e diz isso. Eu creio, eu adoro, eu sirvo a um Deus que não me deixa sem respostas. Ele é as minhas respostas. Ele não me deixa sem me responder. Aleluia. Sabe o que essa expressão significa? Então caiu fogo do céu. A nossa mente linkada com o texto imagina que é simplesmente um fogo cair do céu, lamber o rego, provocar uma evaporação de água. A nossa mente vai fazer dessa forma, e está certo, dessa forma mesmo, mas é muito mais do que isso. É Deus dizendo: eu respondo. Eu respondo a alguém que posicionou meu povo. Eu respondo a alguém que não teve medo do confronto. Eu respondo a alguém que reparou o altar.
Eu respondo a alguém que teve intimidade para me acessar. Vou falar de novo. Eu respondo a alguém que posicionou e pediu posicionamento. Eu respondo a alguém que não teve medo do confronto. Eu respondo a alguém que reparou o altar. Eu respondo a alguém que tem intimidade para acessar. E eu te pergunto, Deus vai responder você, sim ou não? Meu Deus. Profeticamente eu paro aqui. E eu que termino com consideração, ou considerações. O que eu vou te falar agora é para você considerar ou não. Se você considerar e colocar em prática, vou ficar satisfeito. Considere. Existem alguns altares que estão estabelecidos. Esses altares se tornam morada de demônios. E muitos desses altares nós construímos. Considere ou não esses altares. Eu vou citá-los para você. Considere esses altares ou não. Primeiro, idolatria. Pastor, eu sou crente. Eu não adoro imagem de escultura, mas pode adorar uma personalidade e adorar até o telefone celular que você carrega para todo lugar. Isso é idolatria. Idolatria é aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida e tira Deus da sua vida. Segundo, distração. Distração é um altar de demônio. Terceiro, palavrões. Palavras de maldição, palavras de maledicência, palavras mentirosas, tudo aquilo que sai da nossa boca pode se tornar um altar de demônios. Você já ouviu crente xingar palavrão? Eu já. Até pastor já vi xingar palavrão. Considera se altar de demônio ou não. Músicas seculares com conotações sexuais, carnais, apologias. Considere se altar de demônio ou não na sua vida. Olha aí a sua playlist do Spotify. Que música que está lá? Avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro. Quebra de princípio. Desonra. Rebelião. Ressentimentos no coração, mágoa, ódio, falta de perdão. E por último, um altar de demônio que tem afetado 90% dos homens no mundo. E possivelmente entre 70% a 80% dos homens crentes. Pornografia. Altares que servem de acesso a demônios. Se você considerar na sua vida, na vida de alguém que você conheça, esses altares
que se tornam portais espirituais para Satanás atuar, serão derrubados nessa noite no nome de Jesus. Eu termino dizendo que precisamos apenas de um altar. O altar da nossa entrega. Reparou que a sua vida cristã começou por causa de uma entrega divina e uma entrega sua? Olha o que é alinhamento, meu irmão. Levanta a mão quantos creem que seu nome está escrito no livro da vida no céu. Levanta a mão. Eita glória. Pode abaixar. Olha o que é alinhamento. Sabe como começou a ser escrito o seu nome no livro da vida no céu? Por causa de um alinhamento. Por quê? Porque o Deus do céu entregou o Filho, e você se entregou ao Filho dele. Então tudo na vida começa por uma entrega, e nós só precisamos de um altar, o altar da entrega. Volta ao tema, não ao texto, para a gente encerrar. E volta ao tema em forma de pergunta: por que precisa ser alinhado na sua vida nessa noite? Porque lá no céu há um Deus absoluto, puro, perfeito, santo, cuja vontade é absoluta, boa, agradável e perfeita. E eu te pergunto, o que precisa ser alinhado na tua vida nessa noite? Se tem alguma coisa que precisa ser alinhada na sua vida nessa noite, eu vou pedir a você, por favor, feche seus olhos, abaixe sua cabeça.